Prefácio da segunda parte. Palavras de Radamés. Sinto-me imensamente honrado pela oportunidade que nosso grande orientador espiritual Hermes me propicia, tendo ele participado de acontecimentos tão marcantes do período que iremos narrar na personalidade de Ramoses, sumo sacerdote do templo de Osíris. Cede-me o ensejo de relatar aquele momento fantástico para a evolução, tanto espiritual quanto material, da humanidade terrena. É certo que ele estará me supervisionando e me amparando com sua luz e sabedoria nos momentos em que minha limitada capacidade exigir durante a segunda parte deste trabalho, que se inicia agora. Como Hermes relatou-nos anteriormente, caso o projeto espiritual planejado para realizar-se durante o período da 18ª dinastia do Antigo Egito, no reino de Akenaton, tivesse obtido êxito, nossa humanidade teria obtido grandes avanços no campo espiritual, filosófico e científico nos primeiros anos do cristianismo. O trabalho de Akenaton resumia-se em implantar o monoteísmo, crença religiosa em um único Deus. Depois da preparação da civilização mais avançada da antiguidade conhecida, desceria ao plano físico o grande espírito, que ficou conhecido mais tarde no plano físico como Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Sim, exatamente isso. Jesus nasceria em solo egípcio e dentro de um universo mais propício, ele promoveria um grande avanço da humanidade encarnada. Junto com a vinda do sublime Jesus e após sua reencarnação, deveriam descer ao solo do mundo físico na Grécia grandes sábios que colocariam para o desenvolvimento do homem no campo intelectual, entre eles o filósofo Sócrates, Platão e Aristóteles. Grandes cientistas auxiliaram a promover um rápido avanço da humanidade para que ela pudesse evoluir a passos largos, a exemplo do desenvolvimento de aparelhos à base de energia motriz e técnicas de produção que impulsionaram a Revolução Industrial no século XIX. Já na área médica, sábios desenvolveriam técnicas para controlar epidemias e debelar as mais assustadoras doenças do mundo antigo, que os egípcios chamavam de doenças mágicas, pois suas origens eram invisíveis aos olhos físicos e fugiam ao seu entendimento. Assim, caso o projeto de Deus Atom tivesse obtido sucesso no Antigo Egito, a humanidade atual estaria na era dos computadores no ano 300 depois de Cristo, segundo os planos divinos, e não nos tempos atuais. Em decorrência do atraso espiritual de nossa humanidade, grandes sábios e pensadores foram mortos pela ignorância daqueles que detinham força e astúcia para destruir os projetos mais sagrados sob a orientação do Reino das Sombras. Com o fracasso do projeto de Amarna, coordenado por Akenaton, foi necessário enviar à Terra o espírito que ficou conhecido como Moisés. Ele codificou os 10 mandamentos, base para a civilização dos espíritos bárbaros que iniciavam sua escala evolutiva em solo terreno. Desde a partida da civilização Atlante, a humanidade estava carente de uma personalidade marcante que, ao invés de utilizar o amor, linguagem compreensível somente aos espíritos maduros, empregaria a linguagem da força através de sua personalidade ímpar. Por meio do simbólico Deus guerreiro Jeová, Moisés domou os espíritos desequilibrados que reencarnavam sistematicamente na terra e relutavam em cultuar o Deus único. Foi necessário que o povo escravizado e sem nada a perder aceitasse o grande convite para a luz, já que o orgulhoso e rico povo egípcio optou por adorar ídolos de pedra e ouro, negando-se
a prestar reverência ao grande e único Deus, o Criador incriado, fonte da vida e do universo, aquele que não se apresenta sobre formas materiais, pois está acima da matéria e do próprio universo em todas as suas dimensões, pois ele é tudo, a mente suprema. Jesus então reencarnou na Terra 1200 anos mais tarde e foi recebido com hostilidade por espíritos embrutecidos e petrificados no ódio e na vaidade. Foi amado somente pelos pobres e humildes. Sua mensagem foi ofuscada pela pobreza de espírito da civilização, a qual teve de ensinar as palavras de luz. Era um grande sábio, pois ministrava conceitos metafísicos a analfabetos espirituais que, justamente por terem repudiado os ensinamentos do período que iremos narrar, não tiveram alcance para absorver em sua totalidade o grande sol divino que descia à terra. Após um período de relativo avanço, marcado pela chegada dos sábios gregos, a humanidade voltou a afundar na ignorância e na superstição. Os projetos sagrados novamente foram vitimados pelo atraso espiritual daqueles que possuíam posição de mando entre os homens. Esses constantes equívocos impeliram a humanidade a seu período mais negro, a Idade das Trevas, ou como é conhecida a Idade Média, que durou 1000 anos. Depois dessa fase de total atraso evolutivo, a humanidade engatinhou até os nossos dias, tateando no escuro, caminhando sem rumo, através de crenças obscuras e sem luz da razão. A civilização terrena perdeu-se em seu rumo por longos séculos. Possamos nós, durante esse período profético que vivemos, ser os colaboradores do grande projeto de reerguimento espiritual da humanidade na Terra. E através da nossa humilde contribuição, incentivar o homem moderno a compreender o rumo do amor e da paz que deveria seguir, libertando-se da cegueira materialista em que vive. Que através da ciência egípcia e do seu espírito religioso, possamos fazer com que o homem moderno desligue o seu televisor, o hipnotizador moderno, entre aspas. Olhe para dentro de si e descubra o que veio fazer nesse mundo de Deus. Não somos apenas máquinas que vivem dentro de um universo limitado, imposto pela sociedade materialista, que crê ser o homem criado para acordar, comer, trabalhar e dormir, e acordar novamente, num ciclo contínuo e alienado, sem jamais refletir sobre quem é, de onde veio, para onde vai. Ou seja, somos imortais, em peregrinação infinita, para tornarmos filhos perfeitos de Deus. Portanto, cumpramos o objetivo pelo qual Deus nos criou, a evolução para a perfeição. Somente assim seremos eternamente felizes e livres das dores impostas pela nossa própria ignorância espiritual. Para prosseguirmos com esse trabalho, seguiremos com a narrativa de Hermes. Adentrando o Vale do Nilo, após a submersão do continente Atlântico, onde estudaremos rapidamente a história egípcia até a 18ª dinastia, no século XIV a.C. Nesse período, então, contaremos o que vimos e vivemos na terra de Queme, terra maravilhosa durante a antiguidade, um pedaço do paraíso no plano material, que nos dias atuais não é nem sombra do que foi. Para que essa narração seja mais fiel possível, minha personalidade se manifestará tal qual o meu estágio evolutivo naquela oportunidade de crescimento espiritual há 3.300 anos. Os erros jamais devem ser encarados como motivos para vergonha, mas como oportunidade de aprendizado. Jesus, dê-me forças para narrar aquele importante período da história conhecida de nossa humanidade
com perfeição e acerto, segundo a sua augusta vontade. Paz e luz a todos. Radamés, fevereiro de 2001. Capítulo 1. A história de uma grande civilização. Depois de várias semanas vagando pelo oceano, as primeiras embarcações adentraram no novo mar, entre aspas, que se criou em decorrência das alterações na geografia do planeta causadas pela submersão da Atlântida. Alguns barcos que migraram do continente desaparecido seguiram as correntezas marítimas até chegarem ao hoje conhecido como Mar Mediterrâneo. Essas embarcações logo encontraram águas doces e lá construíram pequenas tribos que se instalaram por toda a extensão das margens do rio, que passou a ser chamado de Nilo pelos novos habitantes da região. Considerado como uma dádiva dos deuses por fertilizar o solo e facilitar as comunicações e o transporte por todo o país, o rio Nilo unificou a nação egípcia. Recebemos as águas das chuvas que caem nas suas nascentes, localizadas na África equatorial e na Etiópia. Eleva-se de julho a meados de dezembro, depositando no vale o limo fertilizante. Crescem ali o lótus e o papiro. Cultivam-se vários cereais que já fizeram do Egito o celeiro do mundo antigo. Graças às dádivas do Nilo, que fertilizava as terras em uma região desértica, formaram-se os primeiros agrupamentos secundários naquele território, constituindo as chamadas culturas pré-dinásticas, pois precederam as dinastias de faraós reinantes que tornariam o povo egípcio a maior nação do mundo antigo conhecido pela nossa história. As tribos atlantes associaram-se aos povos primitivos nativos da região, trazendo-lhes cultura e conhecimento. Surgiu assim uma nova e exuberante raça no Vale do Nilo. Essas culturas eram formadas por clãs independentes, que estabeleciam um progressivo contato entre si, compondo as primeiras cidades que também detinham poder independente e ocupavam territórios denominados nomos, entre aspas, governado por líderes regionais denominados nomarcas. Com o passar dos séculos, essas comunidades se agruparam, formando duas grandes unidades territoriais e políticas no Vale do Nilo: o Reino do Alto Egito, que se estendia da primeira catarata do Nilo até a cidade de Mênfis, e o Reino do Baixo Egito, mais ao norte, na região do Delta, onde o rio se ramifica. O Reino do Alto Egito no sul tinha por capital a nomarca de Meknes. Seu soberano cingia uma coroa branca e seu símbolo era a cobra naja. O Baixo Egito, no delta, fixou sua capital em Buto. Uma coroa vermelha era usada pelo rei e o símbolo do reino era o abutre. Desde a chegada dos atlantes, que se miscigenaram com os povos primitivos que já viviam na região, até a unificação do Alto e do Baixo Egito, passaram-se mais de 7.000 anos. As técnicas agrícolas eram primitivas, mas o Nilo abençoava os habitantes da região com suas constantes e previsíveis inundações, permitindo ao povo inexperiente fartas colheitas, trazendo saúde e prosperidade para a terra de Queme, que significa terra negra, por causa da fertilização do solo pelas cheias do Nilo. Aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, deu-se início à primeira dinastia egípcia através do faraó Menés, que unificou todo o país sobre um único cetro, cingindo as duas coroas e tornando-se o senhor do Alto e Baixo Egito. Menés fundou a cidade de Mênfis, mas governou em Tínis. A partir da terceira dinastia, no entanto, seus sucessores passaram a reinar em Mênfis.
Nesse período, os egípcios desenvolveram o calendário solar, o sistema de escrita, a irrigação do solo, aproveitando as cheias do Nilo e a tecelagem. Menes estabeleceu um governo teocrático, designando-se filho do deus Osíris. Os faraós passaram então a adotar o nome de Horus, título real que os relacionava com a manifestação de um dos aspectos do deus falcão Horus, filho de Osíris. Na terceira dinastia, o faraó Djoser mandou erigir a famosa pirâmide de degraus de Saqqara, o mais antigo edifício de pedras daquelas dimensões do mundo, com 60 metros de altura. Aquele colosso, para a época, foi construído a partir de uma mastaba, entre aspas, comum, um túmulo real primitivo. Seu arquiteto, Imhotep, foi construído um nível sobre o outro até formar uma pirâmide de 6 níveis ou degraus. Imhotep ficou imortalizado em estátuas pelo seu grande feito. Já naquela época, os egípcios demonstravam sua fantástica capacidade artística, que chegaria ao auge na 19ª dinastia com o faraó Ramsés o Grande. A quarta dinastia foi a época das grandes pirâmides, que eram um símbolo solar aliado ao culto do deus Ra. Por isso os faraós incorporaram o título real filho de Ra. Snefru, fundador daquela dinastia, conquistou a Núbia, que tornou-se base para o comércio e expedições minerais que traziam ao Egito ouro e outros metais nobres. Nesse período foram construídas as fantásticas pirâmides e templos dos faraós Khufu, Hakhef e Menkaure, no Planalto de Gizé, que ficaram mais conhecidos pelos nomes gregos Quéops, Quefrem e Mykérinos. As técnicas utilizadas para a construção daqueles colossos até hoje impressionam nossa humanidade. Essa época produziu também grande parte das mais belas esculturas, relevos, inscrições e mobiliário de túmulos do Império Antigo. Até o final da quarta dinastia, os conhecimentos herdados da civilização Atlante foram difundidos de forma notável no Vale do Nilo. Já no início da quinta dinastia, esses conhecimentos foram tornando-se cada vez mais secretos e somente de domínio dos sacerdotes iniciados. O povo em geral tornava-se cada vez mais inapto para assimilar informações profundas, denunciando a reencarnação sistemática de espíritos de pouca luz. Na quinta dinastia, o faraó Userkef começou a emancipar-se da tutela sacerdotal e tornou-se um verdadeiro autocrata. Decidiu os rumos do país de forma independente. Ele aumentou notavelmente os impostos, o que descontentou o povo, porém nenhuma revolução se insurgiu contra seu governo. Já na sexta dinastia, o faraó Pepe I mudou a capital do reino de Mênfis para Ábidos. Ele conquistou a península do Sinai, onde havia minas de cobre. Durante o seu reinado, houve 5 rebeliões asiáticas que o inexperiente exército egípcio controlou com certa facilidade. Depois, houve novamente um período de paz. O governo do antigo império não era militarista. Os egípcios não possuíam um exército permanente. O espírito beliscoso não existia em razão da fertilidade da terra, da superioridade religiosa e da posição estratégica do Vale do Nilo, onde qualquer exército teria dificuldade para empreender uma ofensiva militar contra o povo da terra de Queme. As 4 dinastias seguintes se caracterizaram pela sucessiva decadência política e divisão do império. As agitações internas aumentaram, os nomarcas tornaram-se mais e mais independentes, chegando cada um a ser um verdadeiro rei no seu nomo. O Egito foi dividido em 40 nomos, 20 no norte e 20 no sul. A instabilidade era tal que a 7ª dinastia durou apenas
70 anos e teve 70 reis. A 8ª dinastia, em 46 anos, teve 27 reis. A situação do povo piorou, pois tinha que trabalhar para pagar impostos ao faraó, cujo poder era enfraquecido pelos nomarcas, como também para estes que se tornaram verdadeiros senhores feudais. A situação só retornou ao normal quando o nomarca do mais estável dinastia tebana, Mentuhotep, derrubou a dinastia do norte e reunificou o país por volta do ano de 2040 a.C. A personalidade ímpar de Mentuhotep acentuou a importância da realeza para o futuro do país. Nas dinastias seguintes, os nomos, as cidades egípcias, cultivaram ainda um espírito individualista e desunido. Apesar disso, seu exército crescia e se aperfeiçoava. Os domínios egípcios se alastravam além de suas fronteiras. A Núbia foi definitivamente anexada. O território egípcio foi alargado até a segunda catarata do Nilo, onde nessa época os primeiros assédios ao povo da terra de Cush, região da Alta Núbia, e também foram realizadas expedições à Palestina. De 1780 até 1650 a.C., a monarquia perdeu novamente sua influência sobre o país. Em cerca de 150 anos, sucederam-se mais de 70 faraós. Apesar desse cenário de descontrole do poder, o país manteve-se relativamente estável, em virtude das conquistas obtidas anteriormente. A 15ª dinastia foi o alto preço que o Egito pagou, pela sua falta de união e espírito nacionalista. Por volta de 1650 a.C., o país foi invadido por nômades asiáticos. Os egípcios os denominavam Hyksos, uma variação da palavra egípcia Rekakashut, que significa governante de terras estrangeiras. Esses invasores eram componentes de todas as classes operárias das cidades e dos campos do Império Assírio, de onde haviam saído depois de terem sido derrotados em uma sangrenta revolução. Ao ingressar no Egito, devastaram a terra, oprimiram o povo e entraram triunfantes em Mênfis. Seu chefe, Salates, fez-se consagrar faraó. Ele construiu na parte oriental do delta do Nilo uma cidade fortificada e protegida por enormes muralhas, a qual denominou Abares. Os Hyksos eram chamados pelos egípcios de reis pastores, piores que a peste, e ímpetos que governavam sem Ra. Introduziram no Egito o cavalo, o uso do ferro e o carro de guerra. O domínio Hykso despertou no povo egípcio o sentimento nacionalista e o espírito militarista. A rica cultura egípcia foi adotada pelos Hyksos, que, ao contrário do que normalmente ocorre com os povos dominantes, entregaram-se de corpo e alma ao estilo de vida egípcio, tanto na escrita como nas artes e na religião. Foi durante o reinado dos Hyksos que os israelitas se estabeleceram no Egito, na terra de Guessém. José, filho de Jacobe, sua história consta no Antigo Testamento. Foi vice-rei, vizir, do faraó Apop II. O título que foi conferido pelo faraó era de Adon, do Egito, título de origem síria, que significa senhor. Por volta de 1540 a.C., o príncipe de Tebas, Tal II, iniciou a luta pela expulsão dos invasores. O herói da luta foi Amoses I. O sucessor de Tal II, Camoses, foi mais longe, estendendo as campanhas ao sul até a cidade de Burrém e chegando quase a Bares, capital dos Hyksos. Estes, entretanto, se aliaram aos reis núbios, ganhando uma sobrevida na batalha. Nesse período, o povo egípcio adquiriu definitivamente o espírito nacionalista
e restabeleceu-se a unidade nacional, dando passo definitivo para tornar-se uma nação única no mundo. Iniciou-se então o período do novo império, com a gloriosa 18ª dinastia egípcia. Amoses, sucessor de Camoses e primeiro faraó da 18ª dinastia, expulsou os Hyksos definitivamente da terra de Queme. Depois de algumas incursões na Núbia e na Palestina, Amoses deixou o país unificado, a economia desenvolvida e um exército determinado. O território egípcio estendia-se do sul, da segunda catarata do Nilo, até regiões remotas da Palestina. Seu filho, Amenófis I, foi expressivo no trono. Não deixou filhos homens, mas casou com uma filha com aquele que foi seu sucessor, Tutmés I. Os feitos militares de Tutmés foram extraordinários. Ele lutou contra o reino de Mitanni, na Síria, chegando até o rio Eufrates, o atual Iraque. No sul, chegou até a quarta catarata do Nilo. A Síria e a Palestina pagavam tributo, embora tivesse uma certa autoridade, mas a Núbia era apenas um território colonial sem qualquer poder. Tutmés II foi um governante sem luz, mas deixou 2 grandiosos filhos. Tutmés III assumiu o trono. Ele era filho de uma esposa secundária do faraó. O líder da nação, como os homens em geral, podiam contrair outros matrimônios. Assim, o faraó possuía uma esposa principal, que era chamada de a grande esposa real, e outras secundárias. O título de rainha não existia no Antigo Egito. Segundo Tutmés III, filho de uma esposa secundária ainda muito criança, a filha da esposa real, Hatshepsut, assumiu o poder em regime de corregência com seu irmão. 7 anos após, ela tomou uma atitude insólita, proclamando-se rei feminino. Na cultura egípcia não havia lugar para uma esposa real reinante. Inclusive deixou-se retratar com a barba real, um dos símbolos do poder egípcio, junto com o chicote e o cajado real. Governou com personalidade dominante. Quando seu irmão, bastardo, entre aspas, ganhou maioridade, exilou-o para a cidade fortaleza de Bolto, para que ele não viesse a reclamar o trono. Ela governou com tal sabedoria que em seu reinado não houve guerras e o Egito cresceu em seus domínios. Foi um período marcado por grande desenvolvimento das artes, como, por exemplo, a introdução na cultura egípcia da harpa de 21 cordas. Hatshepsut reinou por 22 anos, até seu meio-irmão assassiná-la e tomar o poder para si. Tutmés III, então, lançou em seu governo uma longa série de campanhas militares no Oriente Próximo, aumentando ainda mais o Império Egípcio, que já se estendia do Mar Vermelho ao rio Eufrates. Além disso, chegou a estabelecer na Núbia uma capital provincial em Napata, perto da quarta catarata do Nilo. Nos últimos anos de seu reinado, Tutmés III tomou para corregente seu filho Amenófis II. Este faraó foi um hábil diplomata em relação às principais potências militares da época, os mitanianos, os babilônios e os terríveis hititas, eternos rivais dos egípcios e de quem ele chegou a receber presentes. Seu sucessor, Tutmés IV, teve apenas 2 pontos relevantes em sua regência: a sabedoria em manter aquele grande império e realizar um grande empreendimento para remover a areia do deserto que estava soterrando as pirâmides e a famosa esfinge em Gizé. Ele sonhou em determinada noite que o deus da esfinge se lhe apresentou e disse: a areia da região onde tenho a minha existência me cobriu. Promete-me que afastarás quando subires ao trono
e eu te auxiliarei. Terás um reinado longo e próspero. O príncipe prometeu que a divindade lhe pedira, e quando se tornou rei, mandou retirar a areia e construiu um altar entre as patas da esfinge, no qual se acha inscrita essa história. Chegamos finalmente a Amenófis III, grande arquiteto que ergueu templos grandiosos em Karnak e Luxor. Ele desenvolveu a capital Tebas de forma nunca vista antes, ofertando à nobreza luxo e requinte, e ao povo prosperidade e uma vida moderna para a época. Essa fase áurea de Tebas atraiu habitantes de outras regiões, numa grande migração interna no país. A cidade tornou-se então uma grande metrópole. O trabalho que nos propomos realizar começa exatamente nesse ponto da história, o reinado de Amenófis III. Mas antes de iniciar a nossa narrativa, é importante citarmos aspectos da religião egípcia. Só assim entenderemos melhor os conflitos ocorridos na luta travada entre os deuses Amon e Atom, na busca pela supremacia religiosa no Egito da 18ª dinastia. Para compreender a religião do Antigo Egito, é necessário que estudemos antes um pouco da vida desse povo. Em geral, os povos abraçam a crença divina por causa da miséria, da carência e da escravidão. Em resumo, levados por suas dores e buscando uma força superior, entre aspas, que lhe proporcione dias melhores. Com o povo egípcio, a história foi um pouco diferente. A vida ao longo do Nilo era segura e próspera, em parte porque o Egito era relativamente inacessível ao resto do mundo e com isso tinham poucos inimigos e sequestradores a temer, e também porque o rio proporcionava abundância de riquezas. A cada ano, em época previsível, o Nilo inundava as terras além do seu leito, depositando uma rica camada superficial de solo fértil sobre as planícies que se estendiam por suas duas margens, o que permitiam aos egípcios produzir uma gama variedade de produtos agrícolas. Os demais povos dependiam das chuvas inconstantes, que somente em algumas estações caía uma quantidade suficiente para irrigar o solo. Mesmo quando as chuvas eram abundantes, em pouco tempo se esgotavam os nutrientes da terra daqueles povos para que ela fosse semeada mais de uma vez ao ano. Os egípcios, no entanto, não precisavam se preocupar, pois todos os anos colhiam uma safra abundante e variada, enquanto outros países agradeciam aos deuses quando não passavam fome e privações. Essa inundação anual do Nilo maravilhava o povo egípcio, que não compreendia o volume enorme e repentino das águas do rio, cuja tonalidade mudava para vermelho e depois para verde. Isso acontecia por causa das chuvas torrenciais da primavera na Etiópia, muito ao sul do Egito, que desciam pela nascente do Nilo e inundavam as terras egípcias. Mas aos olhos do povo esse era um fenômeno fantástico, só possível por meio de mãos divinas. Aliado ao fantástico Nilo, aquela terra paradisíaca em meio ao deserto era abençoada por uma grande bola de fogo que todos os dias levantava-se no leste, percorria um sol sem nuvens e se punha com uma beleza indescritível nas mais belas nuances de cores no oeste. Como não acreditar que deuses conspiravam para abençoar o Egito? Tal combinação Nilo e Sol propiciava, ano após ano, safras cada vez mais fartas e variadas. Plantava-se de tudo. O povo vivia com fartura na mesa e em paz na vida cotidiana, pois o isolamento geográfico da terra de Queme frustrava os assédios de seus vizinhos próximos. A oeste do Egito espalhavam-se quilômetros intermináveis de deserto.
A leste, o país era banhado pelo Mar Vermelho, com mais de 160 quilômetros de areias inóspitas. Ao norte, centenas de quilômetros do Mar Mediterrâneo formavam uma outra barreira contra as invasões de inimigos. Apenas no sul havia uma entrada agradável pelo rio, pois o Nilo estendia-se muito além de fronteiras meridionais do país. Outro fator que inebriava o povo egípcio era a navegabilidade do seu rio, pois a correnteza flui do sul para o norte e os ventos dominantes vão do norte para o sul, ou seja, navegava-se com a ajuda dos deuses, entre aspas. Por isso, para o norte, bastava flutuar com a correnteza, utilizando os remos como leme. Para as viagens ao sul, bastava hastear as velas e seguir o vento. Aos olhos do povo da terra de Queme, vivia-se no paraíso, tal era a crença. Embora os egípcios costumassem visitar outras regiões e delas trazer riquezas, era-lhes claro que viviam no paraíso. As terras dominadas eram logo abandonadas. Todos os anos eles retornavam ou exigiam os tributos que lhe eram devidos. Nem mesmo os soldados aceitavam morar em outro lugar que não fosse o Vale do Nilo. Caso fosse diferente, o Império Egípcio teria sido ainda muito maior. Os egípcios tinham um medo enorme de morrer longe de seu país, pois não poderiam partir para a terra do poente, entre aspas, ou seja, a terra dos imortais, sem que seu corpo fosse mumificado para preservá-lo no reino de Osíris. O amor dos egípcios por seu país era tal que existia um adágio que dizia: todo aquele que uma vez bebeu água do Nilo ansiará para sempre retornar para perto dele, pois a sede não se aplacará com as águas de nenhuma outra terra. Com essas informações, percebemos que os egípcios eram um povo religioso não por medo, mas por eterna gratidão por viver no paraíso do mundo, a terra dos eleitos pelos senhores do mundo invisível. Era tanto a agradecer e a pedir novas bênçãos que os egípcios possuíam uma infinidade de deuses a cultuar. Isso fez com que a classe sacerdotal crescesse a um ponto inimaginável dentro da sociedade egípcia, tanto que esses, em sua sede de poder, chegaram na 18ª dinastia a rivalizar sutilmente com o faraó considerado filho dos deuses, entre aspas, o que seria uma heresia imperdoável e impensável nas primeiras dinastias egípcias. Os deuses mais importantes do Egito eram Osíris, Ísis, Horus, Ra, Amon-Ra, Ptah, Tote e Anubis. O mito mais antigo e os deuses principais, no entanto, eram Osíris e Ísis, junto com seu filho Horus. Além de irmãos, eles eram marido e mulher, fato que criou entre os faraós o costume de casar-se com suas próprias irmãs. Por isso, geraram muitos filhos com anomalias genéticas, e a mortalidade infantil era acentuada na família real. Segundo diz a lenda, Osíris levou a civilização ao Egito, introduzindo a agricultura e a criação de gado, ensinamentos que livraram da miséria os primeiros habitantes do Vale do Nilo. Depois ele partiu do Egito para civilizar o resto do mundo, deixando sua mulher Ísis, a poderosa deusa da magia, encarregada de cuidar do povo e controlar o seu irmão do mal, Set. Quando Osíris voltou, Set obteve astutamente as medidas do irmão e construiu um esquife de madeira exatamente do seu tamanho. Durante uma festa, Set ofereceu um magnífico esquife de presente a quem coubesse nele, mas nenhum convidado conseguiu acomodar-se no caixão. Apenas Osíris, obviamente. Tão logo isso ocorreu, Set fechou o caixão, derramou chumbo derretido sobre a tampa e atirou o esquife no Nilo, onde Osíris morreu.
Em seguida, uma violenta tempestade carregou o esquife até Biblos, no Líbano, e ele ficou preso nos galhos de uma árvore. O caixão com Osíris foi descoberto pelo rei de Biblos, quando ele mandou derrubar a árvore para construir uma de suas pilastras durante a confecção do seu palácio. Ao saber da notícia, Ísis correu para recuperar o corpo do marido e levá-lo de volta ao Egito para um sepultamento digno. Quando o corpo chegou ao seu país, Sete o sequestrou e o esquartejou em 14 pedaços, espalhando por todo o Egito. Ísis terminou recuperando todos os pedaços, exceto um, o pênis, que fora atirado ao Nilo e devorado pelos peixes. Ísis remontou o corpo de Osíris e lhe moldou um falo artificial. Logo depois, ela transformou-se em uma ave, voou sobre o corpo do marido e trouxe-o de volta à vida, recitando versos mágicos. Foi quando então nasceu seu filho, Horus, o deus de cabeça de falcão. Essa lenda explica toda a crença funerária dos egípcios, que, ao contrário do que se pensa, não era um povo que adorava a morte. Eles adoravam a vida e, por ser ela tão bela, desejavam intensamente que houvesse continuidade após a morte. A busca dos pedaços de Osíris, bem com a moldagem de um falo artificial, demonstraram a importância de um corpo intacto. Conservar o mesmo corpo em que havia habitado quando vivo e as palavras mágicas para ressuscitá-lo, toda essa epopeia do Deus que deu vida ao Egito desenvolveu no povo a cultura da mumificação, visando preservar os seus corpos para a morada eterna. Como se vê, os egípcios não acreditavam na reencarnação do espírito, mas sim na vida em um mundo paralelo, que só seria possível com a conservação de seu corpo no mundo material. Somente os sacerdotes da alta hierarquia conheciam a reencarnação do espírito e a real utilidade da mumificação dos corpos. O mito de Osíris e Ísis trouxe ao povo egípcio a crença da imortalidade e o desejo intenso de alcançá-la. Além disso, trouxe a noção de justiça, que talvez tenha desenvolvido a moral, a ética, como o conhecemos através da religião cristã, o bem e o mal, e os julgamentos dos nossos atos após a morte. O último ato da mais antiga novela do mundo conhecido nos diz que Horus, o filho de Osíris e Ísis, tratavam uma batalha feroz para vingar a morte do pai e derrotar seu tio Sete. Assim, a justiça prevaleceu. Esse desfecho da lenda de Osíris fez com que o egípcio acreditasse que, ao morrer, seria convocado a comparecer ao salão da dupla verdade, o Amente, onde seria julgado por 42 juízes sobre os olhos de Osíris. Ali, ele apresentaria suas alegações para ser aceito na terra do poente, também chamado de o Reino do Ocidente, onde o sol se punha. Se o réu fosse julgado digno, seria declarado de voz verdadeira, entre aspas. No segundo julgamento, Anubis, o deus do embalsamento, que possuía corpo de homem e cabeça de chacal, colocaria o coração do morto num dos pratos de uma balança, e no outro seria posta uma pluma. Se a balança se mantivesse em equilíbrio, ou seja, se o seu coração fosse leve como uma pluma, sem mazelas, ele poderia seguir para o reino de Osíris. Caso contrário, seria atirado para uma criatura com corpo de crocodilo e cabeça de hipopótamo, chamado de o devorador de corações. Quando a criatura comesse o coração, o morto deixaria de existir no mundo. Um fato interessante é que os egípcios acreditavam que a sede do espírito era o coração e não o cérebro, tanto que no processo de mumificação eles conservavam o coração e jogavam o cérebro no lixo. A importância de possuir um coração leve como uma pluma
edificou na consciência do povo egípcio o dever de respeitar seus semelhantes e ser justo em todas as suas ações. A balança dos egípcios foi adotada como um símbolo de justiça no mundo ocidental, tal a força de sua representatividade. E Set não foi morto na batalha, mas apenas vencido. Assim, o Egito deveria manter-se em vigilância constante, porque o mal estava à espreita, aguardando para perturbar a ordem divina. Por fim, o faraó era a encarnação de Horus, filho de Osíris. Ele deveria lutar contra o mal, representado por Set. Caberia ao Senhor do Alto e Baixo Egito manter a ordem divina, e todos os seus súditos deveriam apoiá-lo para que a paz e a prosperidade fossem abundantes no Vale do Nilo. Outra lenda que demonstrava a confiança que o povo deveria depositar no faraó, devendo considerá-lo como um deus necessário à sua segurança, é o de que o deus Ra, o Sol, entre aspas, apareceu certa vez na terra sob a forma humana para governar como faraó. Durante seu reinado, o país tornou-se uma nação sem escassez, assim como o Egito era. Os súditos de Ra tornaram-se tão despreocupados que aos poucos esqueceram-se de honrá-lo e respeitá-lo pela comodidade que desfrutavam. Isso enraiveceu Deus Faraó, levando a criar um demônio sanguinário sob a forma de uma leoa, Sekhmer, que ele soltou contra seus súditos negligentes para ensinar-lhe uma lição. A leoa matou centenas de pessoas. Então, os assustados sobreviventes voltaram a mostrar respeito e veneração. Mas Sekhmer estava enlouquecida por sangue e continuou a matar, a despeito de Ra ordenar-lhe que parasse. Ra convocou todos os deuses para discutir uma forma de salvar a humanidade. Alguns deuses, então, produziram vastas quantidades de cerveja e outros buscaram tinta vermelha para colori-la. Ra ordenou que a mistura fosse espalhada pelo chão. No dia seguinte, Sekhmer viu a cerveja e achou que era sangue. Bebeu até cair em sono profundo, embriagada. E foi assim que Ra salvou a humanidade. Com o tempo, ele voltou para o seu reino e mandou seu filho Horus, o falcão, o deus faraó, governar em seu lugar. Para seus súditos, o faraó era a encarnação de Horus. Através do seu pai Ra, o faraó preservava a vida humana, mas tinha o poder de destruí-la. O recado era claro: obedecer e respeitar o faraó para que nada de mal sucedesse. Essa crença fez com que os faraós fossem intocáveis por séculos. Era imaginável um atentado contra o Deus protetor. Por esse motivo, era comum ver o faraó andando livremente, sem seguranças, em meio ao povo, nas primeiras dinastias. O povo apenas ajoelhava-se e agradecia aos deuses a oportunidade de chegar perto de um Deus vivo. O Deus Ra, durante as 4 primeiras dinastias, era compreendido sobre 3 aspectos: Keper, o divino escaravelho, pela manhã, durante o sol nascente; Ra, o poderoso, durante o zenite, ao meio-dia, na hora mais intensa do sol; e Atom, o completo, durante o final da tarde, no sol poente. O último Deus que devemos conhecer a princípio, a fim de conseguirmos entender o povo egípcio e a sua cultura religiosa, é o Deus Amon-Ra, que era o Deus padroeiro da cidade de Tebas, Amon, o oculto. A ele os egípcios atribuíram a ressurreição do país depois da anarquia das dinastias efêmeras e da dominação estrangeira dos Hyksos, que haviam seguido no antigo império, da 7ª até a 17ª dinastia. A vitória sobre os Hyksos, principalmente, fortaleceu o poder de Amon de forma assustadora.
Os sacerdotes do deus Amon chegaram a possuir, na 18ª dinastia, um terço de todas as terras do Egito e ficaram quase tão poderosos quanto o faraó. Amon chegou a ofuscar até o antigo e fundamental deus solar Ra, ao incorporá-lo nos seus títulos, Amon-Ra. Esse deus era representado como um homem com uma coroa alta, encimada por 2 plumas de avestruz. Amon era casado com a deusa Mut. O casal divino, unido ao seu filho Cons, formava a Trindade, a sagrada família de Tebas. O próprio nome Amenófis, utilizado por alguns faraós da 18ª dinastia, significa Amon está satisfeito. O deus Amon-Ra representava uma idolatria do terror. Seu poder pode ser comparado ao da igreja cristã da Idade Média, época em que contrariar os sacerdotes custaria a vida. A arrogância e a vaidade dos cabeças raspadas, entre aspas, como eram conhecidos os sacerdotes de Amon, não tinham limites. Eles desafiavam os faraós e possuíam o povo em suas mãos, através de ardilosas manobras, onde se explorava o espírito supersticioso das classes pobres. A festa mais popular de Tebas e, consequentemente, de todo o Egito, era o Festival de Opet. Ele celebrava a visita anual de Amon e sua família ao templo de Luxor, no início da estação da cheia do Nilo. Eram 3 as estações do ano para os egípcios: Akit, a estação da cheia; Peret, que correspondia à época do plantio, e Shema, o verão, a estação da colheita. Cada estação durava 4 meses de 30 dias. No final do ano, eram acrescentados mais 5 dias, nos anos bissextos, mais 6. Quando as águas começavam a subir em julho, era sinal de que Amon abençoava o Egito naquele ano. Então, em dia solene, que era feriado em toda a terra de Queme, para que peregrinos de outras localidades pudessem acompanhar a festa, os sacerdotes de Amon carregavam a pesada estátua de ouro maciço do deus oculto para uma barca divina especial, enquanto outros levavam a estátua da esposa do deus, Mut, para outra barca. Formava-se, assim, uma procissão fluvial que partia do templo de Karnak por 2,5 km do Nilo até o templo de Luxor. Depois de concluirmos os festejos, ocorria a viagem de retorno dos deuses Amon, Mut e Cons para o templo de Karnak. Essa era a única época do ano em que o povo via o deus e sua família sagrada, pois no santuário de Amon só podiam penetrar os sacerdotes e o faraó. Ao povo não era permitido passar do pátio de acesso. Acreditamos que essas informações iniciais nos permitam narrar com mais facilidade de entendimento ao leitor fatos que poderiam ter transformado o mundo como conhecemos nessa aurora do século XXI, em que vive a humanidade terrena. Com o decorrer dessa longa narrativa, iremos analisar com maiores detalhes a religião, a política, a economia, os costumes e a cultura do povo antigo Egito, e procuraremos trazer à luz do 3º milênio fatos marcantes para a evolução espiritual da Terra, ocorrido há 3.300 anos, que foram apagados da rica história egípcia. Existe uma crença egípcia antiga que cita: dizer o nome do morto é dar-lhe vida novamente. Por esse motivo, os faraós esculpiam tanto seus nomes e seus feitos em esculturas e obeliscos de granito. Assim, por séculos, eles seriam lembrados para que fossem imortais. Nesse trabalho, estaremos ressuscitando o deus Atom, que foi proscrito do Egito pela ignorância do povo da época. Ele e seu grande profeta Akenaton receberam a temível frase egípcia: que seu nome jamais seja lembrado, uma alusão contrária à anterior, que oferecia vida eterna ao morto.
Jamais ser lembrado significa deixar de existir para todo o sempre. Que o Cristo nos auxilie a esclarecer com riqueza de detalhes este grande projeto para a evolução planetária, o qual infelizmente não pôde ser concluído pela imaturidade espiritual desse maravilhoso povo, grande em feitos, mas de pequeno alcance espiritual, para entender o único e verdadeiro Deus, o Criador incriado. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 2, O Sonho de um Lavrador.